Bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos reunidos mais uma vez e nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, sermos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem dito não em nossas vidas, por tudo quanto Ele tem dito sim. Porque de Deus, meus amigos, só pode prover bem. Só podem prover coisas boas da mão de nosso Senhor. Se Ele disse não, é uma boa coisa para nós. Se Ele disse sim, é uma boa coisa para nós. O mal não provém de Deus. Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias. Nós vamos começar aqui com Mateus 28. Mateus, capítulo 28, no versículo 19. A palavra do Senhor diz nesse versículo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, o Senhor está dizendo aqui que estará conosco até a consumação do século. Que nós não devemos ter medo. Que nós devemos ir e anunciar o Evangelho. Que nós devemos fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós devemos, conforme o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um discípulo não é formado somente com o batismo, mas com a catequese que dia após dia a igreja mantém em suas relações. Nós precisamos fazer com que a catequese do Senhor vá a cada coração, que a catequese do Senhor alcance a cada irmão perdido por este mundo. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos mais uma vez no Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, cada um na sua casa por força de decreto, e o Senhor sabe que nós queríamos estar unidos, nós queríamos que o Senhor nos abençoasse na união, mas estamos unidos, ó Pai. Estamos unidos em coração, estamos unidos em afeição pelo Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, abençoa-nos, dá-nos, Pai, entendimento da Tua palavra. Senhor, capacita-nos, cada um de nós, a sermos melhores servos Teus. Ó Pai, livra-nos, preserva-nos e protege-nos de todo o mal. É o que nós pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos louvar agora. Então você já vai deixar a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 28, no versículo 1. Após o louvor, nós já vamos entrar com a leitura da palavra. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
faz a terra se alegrar,
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias,
Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 28, no versículo 1. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Até aí, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Guia, meu Pai, com Teu Santo Espírito, e que procedam dos meus lábios somente os Teus ensinos, somente os Teus propósitos, ó Pai. Senhor, mata a carne e mata meu sangue, que nada de mim possa interferir na Tua palavra, Senhor. Abre, ó Pai, o coração de cada um que está ouvindo agora. Que ele tenha, ó Pai, discernimento, que ele possa entender, compreender, aplicar os Teus ensinos. E como nós abrimos o culto, ó Pai, ensinar os Teus ensinos a todos quantos necessitam. É o que nós pedimos e agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. É muito bom meditar na palavra do Senhor, é muito bom louvar o Senhor todo o tempo e o tempo todo. Meus irmãos, eu quero dar uma mensagem para vocês. Saiu um decreto, saiu uma decisão judicial do ministro Nunes, que as igrejas podem reabrir. Nós, por decisão do pastor presidente, decidimos que não vamos reabrir neste domingo. Nós vamos esperar passar agora segunda-feira, terça, e correndo tudo bem, nós vamos ter o culto quarta-feira, ou mais tardar no domingo, já com o culto de ceia, voltar em grande estilo. Louvando ao Senhor. Amém? Então nós vamos fazer o culto hoje normal, e nós vamos depois, posteriormente, a confirmação dessa decisão, a uma coisa menos traumática, porque vai ter um embate entre prefeitos e governador. Então nós vamos, no primeiro momento, nós vamos nos assentar e nós vamos esperar. Meus irmãos, muitas das vezes você quer falar, mas a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Pense nisso. Amém? Bom, vamos lá. Meus irmãos, Mateus 28. A ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres nesse capítulo 28. Eu aconselho as irmãs a lerem o capítulo 28 total depois dessa meditação. Bom, versículo 28, capítulo 28, no versículo de 1 a 8 foi a nossa leitura. Meus irmãos, o anjo no versículo 5 até o 7, esse anjo que estava ali, que anunciou para elas as coisas, ele traz 4 mensagens. Ele traz para nós inicialmente 4 mensagens, essas mensagens estão no versículo 5 até o versículo 7. Ele anuncia as boas novas da ressurreição a essas mulheres, ele anuncia para elas o que ocorreu, ele fala para elas e manda que elas anunciem. E ele traz 4 mensagens. A primeira mensagem é: não temam. Não temam, conforme está no versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais.
Então, não temam. A realidade da ressurreição traz alegria, não temor. A realidade da ressurreição de Cristo é a razão nossa de ser. Paulo vai dizer que se Cristo não tiver ressuscitado, como é asseverado pelo discípulo, vã é a nossa fé. Essa é uma coisa que você não pode sequer pensar em ter dúvida. Porque se isso não está arraigado no seu coração, se você não crê fielmente, na verdade a palavra vai dizer, se confessares a Jesus como seu único Senhor, e crerdes no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É uma regra. Para você ser salvo, é regra implícita. Você tem que crer que Jesus ressuscitou. E essa ressurreição, no caso das mulheres, elas estavam procurando por um corpo, e elas encontram agora um túmulo vazio. Então ele diz, não temam. Só que essa realidade da ressurreição é temida nos dias de hoje. Quando sentir medo, quando você sentir medo, não só da ressurreição, mas qualquer medo da sua vida, qualquer aflição, coração apertado, coração angustiado, falta de... o que você estiver sentindo, o que estiver pesando o seu coração, lembre-se, a tumba está vazia. A tumba está vazia. Essa é a certeza que você tem na ressurreição de Cristo Jesus. Todas as vezes que você se sentir aflito, todas as vezes que você se sentir perdido, todas as vezes que você se sentir abandonado pelo mundo, pelas coisas do mundo, quando às vezes que tudo der errado na sua vida, tudo der errado na sua vida, e vai dar. Muitas coisas vão dar errado, porque nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui, e quando um estrangeiro está numa terra estranha, as pessoas naturais daquela terra tendem a discriminar, tendem a separar, tendem a colocar de lado tudo que aquela pessoa estrangeira tenta fazer. Existem dificuldades que fazem dar errado, mas deixa eu te falar, a primeira mensagem do anjo para as mulheres é para você que hoje: não tema. Lembre-se, a tumba está vazia. A tumba está vazia. A segunda mensagem que ele traz é: não está aqui. Jesus não está morto. Nós não devemos buscar Jesus entre os mortos. Ele está vivo. E ele caminhou lá, ele disse que ele está com o seu povo, mas aqui, lá nós entendemos que ele está com o povo, porque ele voltou e caminhou com o povo. Mas quando ele ascende aos céus, ele nos deixa o outro Consolador, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você, foi o que eu disse no outro culto. O Espírito Santo é exatamente o tamanho do buraco que tem no seu peito. Ele habita em você. Então, pare de procurar Jesus aonde ele não está. A tumba estava vazia. É uma mensagem para nós hoje. Jesus está vivo. Pare de imaginar um Jesus morto. Jesus está vivo, ressuscitado, ascendido aos céus. Jesus é Deus. A terceira mensagem dele é: venham, vejam. As mulheres puderam ver a evidência. A tumba estava vazia nesse tempo. E o estar também hoje. A ressurreição é um fato histórico. Quando você tiver dúvidas a respeito de que ele não está morto, você tem que ir e ver. E onde você vai fazer isso? No seu coração. Se ore com você mesmo. Peça ao Espírito Santo que te guie e te mostre. Peça a verdade ao Senhor. Peça a sabedoria que vem do alto. Peça discernimento espiritual. Peça discernimento material. Peça que você consiga ter um entendimento da palavra do Senhor. Um entendimento do Evangelho de Deus, do que significa isso na sua vida. Você precisa ter esse entendimento. Nós não podemos ter dúvida. E a quarta mensagem que ele dá para elas: vão logo e digam.
tiveram o encargo de pulverizar o gozo da ressurreição. Nós também temos a responsabilidade de pulverizar as boas novas de que Jesus ressuscitou. Por isso é tão importante você ter certeza da sua fé. Por isso é tão importante você procurar ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, participar de grupos de leituras, participar de estudos bíblicos, participar de aulas teológicas. Para de ficar em emocionalismo. Jesus não é emoção, Jesus é muito mais que emoção. Ah, eu ouvi uma música, fiquei todo emocionado. Ah, tá. Quebrantou? Ou só ficou emocionado? Pastor, eu fui num show da cantora fulana gospel, do cantor gospel. Nossa, nós choramos demais lá. Você saiu do mesmo jeito que você entrou? Saiu daqui, foi lá, participou, chorou e voltou da mesma forma que foi, talvez pior. Estou dizendo que é feio? Não. É bom. Mas não é o essencial. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você não consegue falar do que você não conhece. Se a sua identidade é Cristo, você tem que viver para Cristo. Se a sua identidade é Cristo, você tem que ser um cristão. Pastor, mas como eu vou fazer para ser um cristão? Para ser um cristão, você precisa ler a palavra de Deus, entender os propósitos de Deus, as ordenanças de Cristo, tudo você tem que entender. Parar de ficar com emocionalismo, o pastor falou que eu posso, que pastor falou que pode o quê? Você leu na Bíblia se pode? Ah, mas eu já ouvi pessoas dizerem para mim que nem sempre o que está na Bíblia é certo. Depende do Deus que você serve. Depende o Deus a quem você serve. Perguntaram certa vez para Russell Shedd, quando ele entrava numa palestra que ia dar, um jovem pergunta: pastor, eu posso perder minha salvação? Russell Shedd respondeu: sim, pode. Depende de quem te salvou. Porque se quem te salvou foi Cristo Jesus, Ele é Deus, Ele é perfeito. Ele não volta atrás, Ele não muda. E se Ele te salvou, salvo você está. Ah, pastor, mas aí é muito fácil, eu vou viver de qualquer jeito. Você não consegue. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você não consegue. É impossível. É impossível você não ter uma vida cristã. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Há muitos anos, duas mulheres, Maria e Maria Madalena, estavam muito tristes. Elas passaram por uma experiência muito dolorosa. Jesus Cristo, a quem elas amavam, a quem elas seguiam, foi executado de uma maneira cruel, em uma cruz. Meus irmãos, a cruz era a pena de morte da época e ela era destinada somente ao pior dos bandidos. Aos crimes, seriam no caso de hoje, o crime hediondo. Não era qualquer coisa que era punido com cruz. Era só crimes baixos. A cruz era uma punição tão horrenda que um romano não podia ser crucificado. E como Paulo se declarou romano, tiveram que decapitar, cortar a cabeça dele. Eles não podiam crucificar Paulo porque ele era romano. E um romano, por pior que seja, não poderia ser humilhado nesse sentido. Elas estavam muito confusas, pois esperavam que Jesus fosse o seu Salvador. Elas queriam que Jesus esperavam, elas não tinham entendido que Jesus era o Salvador. Mas, meus irmãos, meus amigos, nós temos que entender que a cultura judaica esperava um Salvador de guerra. E eles não estavam totalmente equivocados nesse sentido, porque eles aprenderam que tudo é pela força. Eles saem do Egito pela mão forte do Senhor. Eles conquistam Canaã pela espada. Todos aqueles que são contra o Senhor perecem perante a espada.
Esse povo tinha enraizado que o reino dos céus era o reino de Davi restaurado. E que ia matar os romanos tudo e jogar. Eles não entenderam nada. Pelo menos a maioria deles não. Nós, olhando daqui hoje, achamos muito fácil porque temos a revelação plena, completa. Não precisa mais, não tem, por isso não existem mais profetas. Não existe mais profeta. Porque o livro da profecia está fechado. E Paulo diz que se acrescentar qualquer coisa aqui, que seja maldito quem o fizer. O livro da profecia está fechado. Não tem mais profetas. Eu preciso entender isso. É igual apóstolo. Apóstolo é para fundação de igreja, fundação da igreja, fundação de tudo. Os 12 apóstolos, 12 nomes que vão estar lá no fundamento. Não tem mais apóstolo. Mas por que, pastor, que todo mundo acredita? Porque não lê a Bíblia, é porque não estuda a Bíblia. E quando lê a Bíblia, lê de qualquer jeito, como se estivesse lendo um gibi da Turma da Mônica. Um gibi da Turma da Mônica. Todos nós líamos gibis quando era menino, Cascão, Turma da Mônica. Dificilmente alguém lembra que cor era o coelhinho da Mônica. É assim que as pessoas leem Bíblia. Não guarda, não recorda, não procura estudar, não procura saber. Essas mulheres estavam confusas porque elas esperavam que Jesus fosse o salvador do povo. E agora ele estava morto. Contudo, a história muda radicalmente no terceiro dia. Elas foram até o sepulcro, pois queriam ungir o corpo de Jesus. Mas levaram um grande susto, a pedra estava removida. E o corpo do seu Senhor não estava mais lá. Apenas um anjo ficaram para dar a grande notícia. E qual é a grande notícia? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, meu irmão. Essa é a notícia que tem que estar no seu coração. Essa é a notícia que você tem que dizer a todos. Essa é a notícia que você tem que dizer a todos que te afrentam, te acusam, te ignoram, tentam te humilhar. Jesus ressuscitou. Está tudo ruim. A tumba está vazia. Para mim isso basta. Você tem que ter esse entendimento. Elas, ainda um tanto assustadas, saíram correndo para dar a grande boa nova aos discípulos de Jesus. Que notícia fantástica! E elas não somente encheu o coração daquelas duas mulheres, mas também de milhares de pessoas ao longo dos séculos e até os dias de hoje, vem enchendo o coração de milhares de pessoas. O meu coração um dia foi cheio com essa notícia. O seu coração um dia foi cheio com essa notícia. Por esse motivo nós temos que anunciar, porque nós só fomos cheios com a notícia, Jesus ressuscitou. Nós só conhecemos o Senhor porque alguém pregou para nós. E hoje você acha difícil estudar a Bíblia, ler a Bíblia, você acha difícil pregar para os outros, mas alguém pregou para você. E você era tão ou mais rebelde do que as pessoas que você encontra hoje. Por que você não pensa nisso? Hoje nós celebramos a Páscoa. Um dia de muita alegria para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o receberam como seu único Senhor. É momento de celebrar a vida de nosso Senhor, sabendo que Ele está vivo. Certeza no coração de que Ele está vivo. É momento de também se alegrar na esperança de um dia Ele irá voltar a este mundo. Um dia vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar e você tem que estar pronto. Jesus voltará. E Ele vai levar com Ele todos aqueles que o amaram e creram no seu nome. Não consigo imaginar um dia mais feliz que este. Será o dia da vitória e coroação para aqueles que foram fiéis. Meus irmãos, o tema dessa pregação, o título dessa pregação é Dia Feliz. O dia feliz de Maria Madalena e a outra Maria foi este dia. O dia que elas não encontraram o seu Senhor porque a tumba estava vazia. O dia em que elas receberam ordem de um anjo para não temer.
e para ir e dizer aos discípulos. Medite nesse tema. O seu Senhor está vivo. E Ele vai buscar a sua igreja. Tenha alegria em fazer parte dela. Tenha alegria em ser servo do Senhor. Muitos queriam, mas nem todos vão ser. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este dia, mais esta semana que tivemos, ó Pai. Senhor, obrigado por esse estar acontecendo. O ministro se voltou a favor de nossas igrejas, ó Pai. Nosso culto está na iminência de poder voltar, Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós estamos sentindo falta da comunhão, ó Pai. Nós estamos sentindo falta de nos reunirmos, de adorarmos ao Senhor em união, juntos, ó Pai. Ó Pai, nós pedimos que nos dê uma semana abençoada. Uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de bênção. Senhor, nós pedimos que nos preserve e nos proteja de todo o mal, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus, que as doces consolações do Espírito e o amor de Jesus estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, lembrem-se, a tumba está vazia. Amém? Deus abençoe.